Imagine uma Antártica sem gelo. Uma Antártica verde, úmida, talvez até com florestas densas, rios e uma fauna que jamais associaríamos ao continente mais frio da Terra. Parece ficção científica, mas essa é justamente a imagem que muitos estudos paleoclimáticos vêm revelando nas últimas décadas. Mas afinal, como era realmente a Antártica antes de se transformar no gigantesco bloco congelado que conhecemos hoje? E como os cientistas conseguem descobrir isso se tudo está soterrado por quilômetros de gelo? Vamos voltar no tempo. Muito tempo. Um continente verde em pleno extremo sul. Cerca de 90 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, a Antártica não era fria nem isolada. A temperatura média podia chegar a 12 graus Celsius, e em algumas regiões costeiras chegava a 20 graus Celsius. Para padrões modernos, isso é mais quente do que muitas cidades do sul do Chile ou da Patagônia. A grande surpresa, ela era coberta por florestas temperadas. Sim, árvores enormes, vegetação densa e até musgos, parecidos com os de florestas costeiras atuais. E como sabemos disso? Em 2017, pesquisadores perfuraram o fundo do mar perto da Antártica Ocidental e encontraram raízes fossilizadas, pólen e até restos de solo antigo, preservado como se fosse um instantâneo do passado. Esse achado confirmou que a região já foi um verdadeiro jardim pré-histórico. Animais que viveram por lá. Não era apenas a vegetação que surpreendia. O continente também abrigava uma fauna diversificada. Entre os fósseis encontrados, há evidências de dinossauros herbívoros, como Hadrossauros e Titanossauros, dinossauros carnívoros, incluindo parentes distantes do T-Rex, répteis marinhos como Plesiosauros e Mosasaurus, pequenos mamíferos primitivos. E não pense que eles viviam num paraíso tropical eterno. Mesmo com temperaturas amenas, o continente já ocupava sua posição polar. Isso significava meses de completa escuridão no inverno, seguidos de meses de luz contínua no verão. Ainda assim, a vida se adaptava. Imagine uma floresta onde por metade do ano o sol simplesmente não nasce. E mesmo assim, ela floresce. Quando e por que a Antártica começou a congelar? A transformação começou entre 34 e 40 milhões de anos atrás, quando o clima da Terra iniciou um processo de resfriamento global. Mas o ponto decisivo foi geográfico. Antes, a Antártica estava conectada à América do Sul e à Austrália. Quando esses continentes se separaram, abriu-se um corredor oceânico que permitiu o surgimento da corrente circumpolar antártica. Essa corrente é como um anel de água fria que gira em torno do continente. Ela isola a Antártica do calor vindo de outras regiões do planeta. Resultado: um resfriamento tão eficiente que, eventualmente, camadas de gelo se formaram e nunca mais desapareceram. Ao longo de milhões de anos, a camada foi ficando mais espessa, até atingir os impressionantes 3 a 4 quilômetros de gelo que vemos hoje. A Antártica escondida sob o gelo. O mais curioso é que a Antártica atual esconde uma paisagem completamente diferente. Montanhas tão altas quanto os Alpes, vales profundos, antigos lagos subglaciais e até rios que ainda correm sob o gelo. Em outras palavras, o continente congelado guarda o fantasma de um mundo verde, quente e vivo, soterrado sob milhares de metros de gelo. E se a Antártica descongelasse? Essa pergunta aparece com frequência. E a resposta reforça como o continente é crucial para o equilíbrio global. Hoje, a Antártica guarda cerca de 90% do gelo do planeta. Se todo esse gelo derretesse, algo que não aconteceria de repente, o nível dos mares poderia subir mais de 60 metros. Não é exagero dizer que muitas das grandes cidades costeiras do mundo deixariam de existir. A Antártica que conhecemos, branca, extrema, silenciosa, é apenas um capítulo tardio da história desse continente. Por milhões de anos, ela foi verde, úmida, viva. Abriu espaço para florestas exuberantes, dinossauros adaptados a longas noites polares e ecossistemas que hoje parecem impossíveis. Quando olhamos para aquele deserto congelado, é difícil imaginar que sob todo aquele gelo existe um passado vibrante, preservado como uma cápsula do tempo colossal. E talvez no futuro, com novas tecnologias, possamos conhecer ainda mais sobre esse mundo perdido.